Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Olá, muito boa tarde. Eu sou Ariana Fonseca. Está no ar mais uma edição do programa Justiça na Tarde, nesta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Lembrando que você pode acompanhar nossa transmissão pelo site radioitvjustiça.jus.br ou por 104,7 FM. Ou baixe o aplicativo TV Justiça Mais e nos acompanhe ao vivo de onde estiver. Você também pode acessar o aplicativo TuneIn ou o canal 1.3 da TV aberta em Brasília e em torno. Agora são 2h01 pelo horário de Brasília e vamos com as principais notícias do Judiciário. Polícia paraguaia prende o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, no aeroporto. Repórter Arthur Filho. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso hoje no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo com destino a El Salvador, segundo o diretor da Polícia Federal. Silvinei rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina, deixou o Brasil sem autorização judicial e seguiu para o Paraguai. Assim que o rompimento do equipamento foi identificado, foram disparados alertas nas fronteiras e foi acionada a adicância brasileira no país vizinho, informando da fuga. Após a detenção, ele foi identificado, colocado à disposição do Ministério Público do Paraguai e deve passar por audiência de custódia na tarde de hoje ainda. E depois deverá ser entregue às autoridades brasileiras. Rádio Justiça. De Brasília, Arthur Filho. Em 2025, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 4.000 estudantes de todo o país. O programa de visitas segue aberto para turmas e instituições interessadas em conhecer de perto a Justiça Eleitoral. Daniela Ramalho. O Tribunal Superior Eleitoral bateu recorde de visitas de estudantes universitários em 2025, reforçando a aproximação da Justiça Eleitoral com a sociedade. Ao todo, foram 4.405 estudantes de direito de 176 instituições de ensino, vindos de 19 estados e do Distrito Federal. O resultado é o maior registrado nos últimos 3 anos pelo Programa de Visitas ao TSE. O Distrito Federal lidera o ranking, seguido por São Paulo e Minas Gerais. Também houve forte presença de estudantes do Nordeste, com grupos de 7 estados da região. O fluxo de visitas cresceu ao longo do ano e teve pico em outubro, o mês mais movimentado. Durante a visita guiada, os alunos conhecem a história e o funcionamento da Justiça Eleitoral, com acesso ao plenário e ao Museu do Voto. A iniciativa reforça o compromisso do TSE com a educação cívica e com a democracia de portas abertas. Se você que está ouvindo a gente quiser trazer sua escola, seus alunos para conhecer de perto o TSE, o agendamento deve ser solicitado com, no mínimo, 5 dias de antecedência, pelo e-mail visita@tse.jus.br. No pedido, informe o nome da instituição, a data e o horário desejados, além do nome e telefone do responsável. Participe do programa de visitas do TSE e inscreva a sua turma já. Do TSE, Daniela Ramalho. O Tribunal Superior do Trabalho fará nova reunião na próxima segunda-feira para tentar um acordo entre servidores dos Correios e a empresa. Carolina Chaves tem as informações. A nova rodada de negociação no Tribunal Superior do Trabalho está marcada para a próxima segunda-feira, às 14h. O tribunal vai tentar uma conciliação entre os Correios e os servidores que estão em greve desde o último dia 16. Na semana passada, o TST atendeu parcialmente o pedido de tutela de urgência dos Correios e determinou que os sindicatos mantenham 80% dos trabalhadores em atividade em cada unidade e garantam o livre trânsito de pessoas, bens e cargas postais. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 100 mil por sindicato.
Representantes dos trabalhadores e da empresa se reuniram na última terça-feira, mas não houve acordo. Os Correios ofereceram recomposição salarial de 5,13%. O pagamento seria feito a partir de abril do ano que vem, mas retroativo a janeiro. A empresa também ofereceu a renovação de 79 cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho, com exclusão dos parágrafos que falam sobre ticket, refeição ou alimentação. A proposta, no entanto, foi rejeitada por 18 dos 34 sindicatos da categoria. Os Correios enfrentam uma crise financeira. A empresa registrou prejuízo de 4,3 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, 3 vezes maior que no mesmo período do ano passado. A empresa apresentou um plano de reestruturação para os próximos 12 meses, que inclui um programa de demissão voluntária. Caso não haja acordo na reunião da próxima segunda-feira, o TST pode julgar o dissídio coletivo. Uma sessão extraordinária já foi agendada para terça-feira. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. E nos Estados Unidos, um bebê nasceu 30 anos depois do embrião que ficou congelado. É um novo recorde para a ciência. Confira na reportagem de Neto Costa. A história do bebê americano Tadeus, de 4 meses, parece comum. Ele dorme e reclama quando tem fome. A biografia dele, porém, é única. Ele nasceu do embrião mais velho do mundo, que permaneceu congelado por 31 anos. Um novo recorde para a ciência. A fertilização in vitro que originou Tadeus foi realizada em 1994. Naquele ano, os hoje pais adotivos dele, Lindsay e Tim, tinham apenas 5 e 3 anos de idade, respectivamente. A mãe biológica que doou o embrião se chama Linda, mora no estado americano Oregon, a quase 4.000 quilômetros de distância de Lindsay, a mãe adotiva que vive em Ohio. O embrião de Tadeus foi concebido junto com o da irmã biológica dele, Amanda, hoje com 30 anos, através de um tratamento de fertilização de Linda com o ex-marido. Ela desejava ter mais filhos, mas o casamento terminou e, com o divórcio, Linda ficou com a guarda dos embriões e decidiu doá-los, sob a condição de que lhe fosse permitido conhecer os pais adotivos, já que ela queria saber onde estariam, conhecer a família e vê-los crescer. Aqui no Brasil, isso não seria possível, pois a nossa legislação não permite aos pais adotantes saberem a identidade dos doadores, como explica a advogada Jordana Elias, especialista em direito civil. Quando existe uma doação de embrião, ela sempre vai acontecer de forma anônima, vai seguir as normas do Conselho Federal de Medicina e esses dados dos doadores, eles sempre vão ser mantidos sob sigilo. E aí existem discussões já em grande avanço nos tribunais sobre o direito à origem genética que todo indivíduo tem. É igual quando uma pessoa é adotada naquela maneira tradicional, mas esse ainda é um debate. Hoje, a legislação ela não garante ao filho de embrião doado o acesso à identidade dos doadores, mas a gente vê no judiciário, nos tribunais, nas recentes decisões, que existe uma grande tendência, e isso tem crescido muito, sobre o direito da origem genética, por ser parte da identidade da pessoa. Os pais que adotaram o embrião de Tadeus pesquisavam a adoção tradicional quando encontraram, por acaso, um site de uma ONG especializada em adoção de embriões. A idade do embrião não preocupou o casal, que disse sim aos embriões de 30 anos. A ficha só caiu quando o casal soube pela imprensa do recorde. Durante 3 décadas, o embrião de Tadeus ficou preservado em um tanque de nitrogênio líquido, a quase 200 graus abaixo de zero. A tecnologia de fertilização evoluiu muito e a técnica de congelamento usada nos anos 1990 era gradual, o que criava cristais de gelo que podiam destruir as células no processo de descongelamento. Foi usada uma técnica de banho de água a 35 graus para reativar as células com segurança.
O médico obstetra Manuel Diegues comenta sobre o caso e diz que, a princípio, não há qualquer problema com relação à idade do embrião. Não existem estudos que mostram alguma alteração, alguma chance maior de problemas pelo fato do embrião ter sido congelado há tanto tempo. Então, nenhuma chance maior de ter cromossomopatias ou demais patologias associadas a isso. O que mais vai falar a favor de uma preservação boa desse embrião é a qualidade na época do congelamento dele, a qualidade do embrião e a qualidade que permanece ao descongelar. Então, isso que é o mais importante nesse fator. Se é um embrião de uma boa qualidade, não terá problemas nesse sentido. O que mais chama atenção nesse caso, para isso, é em relação também à técnica. As técnicas utilizadas na época da década de 1990, que eram técnicas diferentes das atuais, ao descongelar, tem uma chance maior, na verdade, de perder um pouco esse embrião, ou então uma chance menor de implantação dele. A mãe biológica, Linda, disse que não se arrependeu da doação. Ela espera conhecer Tadeus, que por foto achou parecido com a filha Amanda. Já os pais adotivos, Lindsay e Tim, também planejam aumentar a família e já adotaram outros 2 embriões. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 2h11. E a Justiça mantém condenação do governo do Distrito Federal por fragmento de vidro deixado em paciente durante cirurgia. A Justiça manteve a condenação do Distrito Federal por falha em um procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde após a permanência de um fragmento de vidro no corpo de um paciente por mais de 10 anos. O caso começou em novembro de 2012, quando o paciente sofreu um acidente doméstico ao cair sobre uma mesa de vidro. Foi submetido à cirurgia em hospital público e não teve todos os fragmentos removidos do corpo, o que resultou em dores persistentes e limitação funcional do ombro. A decisão foi tomada pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O colegiado confirmou o entendimento de que houve falha na prestação do serviço público de saúde e que o ente público deve responder pelos danos causados ao paciente. Segundo o processo, apenas em 2023 foi identificada a presença de um fragmento de vidro de aproximadamente 4 centímetros no corpo do paciente, o que exigiu uma nova cirurgia. No recurso, o Distrito Federal alegou que não houve negligência médica, afirmou que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à existência de erro e sustentou que o fragmento não foi detectado anteriormente por limitações do exame de radiografia realizado na época. Ao analisar o caso, a turma explicou que em situações de erro médico no sistema público de saúde, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme previsto na Constituição Federal. Para os desembargadores, as provas demonstram que o atendimento inicial foi deficiente, permitindo a permanência do corpo estranho no organismo do paciente por mais de uma década, o que levou à condenação do DF ao pagamento de R$40 mil por danos morais e R$10 mil por danos estéticos. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. No Distrito Federal, Justiça determina que plataforma Airbnb pague todo o tratamento médico de mulher que ficou paraplégica após cair da sacada de uma hospedagem. A reportagem é de João Paulo Bezerra. Segundo o processo, a mulher alugou um imóvel pela plataforma Airbnb para passar as férias em Brasília, mas o período de descanso se tornou um pesadelo, porque o parapeito da varanda rompeu e a consumidora caiu de uma altura de 4 metros. Ela teve traumatismo raquiomedular que causou paraplegia completa. Apesar da plataforma Airbnb não ser dona e responsável pela manutenção da hospedagem, o advogado especialista em direito do consumidor com deficiência, Elvis Rodrigues, explica que a lei brasileira deixa claro que ela é responsável por acidentes com consumidores. Ela, como consumidora, ela pode exigir de qualquer um dos que estão integrando a cadeia de consumo, para o que for mais fácil para ela. E ela achou mais fácil o Airbnb em vez da pessoa que ela estava alugando. Mas eles são ainda assim solidários. Então, se o Airbnb quiser, ele pode fazer uma ação de regresso contra
esse proprietário para cobrar também algum valor paritário. O caso foi julgado pela terceira turma civil do TJ do Distrito Federal, que condenou a plataforma Airbnb a pagar todas as despesas médicas da consumidora. O engenheiro civil Pedro Igor Rego acredita que o desabamento ocorreu porque a construção pode não ter seguido as normas técnicas e as leis de segurança, principalmente de imóveis com mais de um pavimento. É uma falha estrutural, né? De forma alguma poderia ter ocorrido o que aconteceu com o guarda-corpo. Então, assim, tem que ter um projeto estrutural aprovado, tem que ter vistoria do Corpo de Bombeiros. Se fosse, por exemplo, um hotel, ele teria manutenções periódicas da estrutura, né, dos guarda-corpos, piscina, né, se houver elevadores, sistema elétrico, extintores, né, iluminação de emergência. São todos itens necessários. No caso do Airbnb, isso não é obrigatório, porque se fosse, não teria ocorrido esse acidente. Por isso, o advogado especialista em direito imobiliário Vinícius Nóbrega acredita que este caso pode colaborar para a implementação de regras claras sobre a condição de segurança e legalidade da hospedagem anunciadas em plataformas digitais. Não existe hoje na lei alguma fiscalização a respeito dessas plataformas e a segurança dos imóveis. Em outros países, principalmente na Europa, há uma preocupação muito grande com essas locações por temporada. Então, isso é algo que essa situação e essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal chama a atenção para uma preocupação não só do aspecto econômico, mas mesmo de segurança das pessoas. Contexto de Fernanda Porto, Rádio Justiça de Brasília, João Paulo Bezerra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou à Controladoria Geral da República a abertura imediata de processo interno para a responsabilização e expulsão do agressor do serviço público, David Kozak Júnior, pela agressão contra a ex-namorada e o filho dela, de 4 anos, em Águas Claras. E a Justiça do Distrito Federal concedeu medidas protetivas de urgência à criança de 4 anos agredida pelo servidor. Entre as medidas, ele está proibido de se aproximar da vítima e do menor, de entrar em contato com eles por qualquer meio e de frequentar determinados locais ligados à vítima. O descumprimento pode levar à prisão preventiva, como previsto na Lei Maria da Penha. O Ministério Público foi intimado e a Polícia Civil segue investigando. A delegada da Polícia Civil do Distrito Federal em Águas Claras, Elizabeth Frade, explica como foi o início da agressão do padrasto à criança. As agressões ocorreram no domingo, dia 7, era por volta entre 18 e 19 horas, tá? Que ocorreram essas agressões. Ele não é o pai da criança, o pai da criança já é falecido e ele tinha um relacionamento com a mãe da criança há cerca de 1 ano, mais ou menos. As agressões ocorreram no domingo, dia 7, no dia 8, né? Quando assim que a gente tomou conhecimento, nós já tomamos todas as providências, tá? Então, no dia 8 mesmo, né? A vítima, né? Já intimamos a vítima para comparecer até a delegacia, né? A mulher foi lá, levou a criança. Nós levamos tanto a mãe quanto a criança no IML. Pedimos a urgência no laudo do IML. O laudo saiu no mesmo dia, no dia 8. O laudo deu positivo para lesões, tanto para a mãe quanto para a criança, tá? Para a mãe apontou lesões contusas e para a criança apontou lesões contusas e umas equimoses avermelhadas, tá, nas laterais da face. Então, os dois foram conduzidos ao IML, né, logo no dia seguinte. A mãe foi ouvida também no dia seguinte. Ela relata que as agressões eram porque eles estavam retornando de viagem. O autor, segundo a mãe, ele já estava nervoso com algumas situações, alguns problemas que ele tinha tido com a mala no aeroporto. E a criança estava bem cansada, a criança estava com dor de cabeça e a criança estava no colo da mãe. E aí o autor, ele pede que a criança desça do colo da mãe, porque ele queria que a mulher ajudasse ele a carregar umas compras que ele está na mãe. E aí, como o menino se recusa, né, que o menino estava cansadinho, com dor de cabeça, quando ele se recusa, o autor, para corrigir o menino, vai e começa a agressão, né? Começa a agredir ele. E aí que ele desfere aqueles murros, né, que são vistos no vídeo e que ocasiona lesão dos dois. A delegada diz que o agressor apresentou uma versão de que estava brigando com a mãe da criança. De acordo com ela, o vídeo mostra o contrário. O autor, na versão dele, ele fala que ele e a mulher teriam entrado em vias de fato,
né, e que ele teria inclusive lesionado o cotovelo, né? O autor fala isso, né? Mas assim, pelos vídeos a gente vê claramente que ele que ele pode ter lesionado o cotovelo no momento que ele cai ali, né, agredindo a criança, e que a mãe só tentou proteger o menino ali, né? Não tem nenhuma agressão partindo dela, ele agredindo a criança e consequentemente agride a mãe ele também. Elizabeth Freire informa que foram tomadas todas as precauções para que o agressor não se aproxime da criança agredida. Outra situação também é porque eu vi alguns veículos postando, né, que as medidas protetivas foram deferidas no dia 24, mas na verdade não. No dia seguinte aos fatos, né, logo que a polícia tomou conhecimento, que a gente tomou todas as providências, que a gente ouviu a mãe, levou a mãe, a criança ao ML, nesse mesmo dia a gente já solicitou as protetivas e elas foram deferidas. Tá? Então não foi só no dia 24, logo após os fatos já foram deferidas essas protetivas em favor da criança, né? Porque em um primeiro momento a mãe não quis solicitar medidas protetivas para ela. Ela disse que não se sentia ameaçada, né, pelo autor, e aí foi solicitada essas medidas apenas em favor da criança no dia seguinte aos fatos, e foram deferidas. 2h21 e a Justiça do Distrito Federal decidiu que um passageiro com deficiência que sofreu queda em desembarque de ônibus será indenizado. O Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, Distrito Federal, condenou a empresa de transporte por queda sofrida por passageiro com deficiência durante o desembarque. O defeito no equipamento de acessibilidade do ônibus expôs o usuário a risco indevido, o que resultou em lesão física. O elevador do ônibus usado na viagem não funcionava adequadamente no dia do acidente, o que impediu um desembarque seguro. Diante da situação, funcionários da empresa carregaram o passageiro nos braços e durante o deslocamento para fora do veículo, o passageiro PCD sofreu uma queda enquanto era carregado. Para a magistrada, as empresas de transporte respondem objetivamente pelos vícios que envolvem a prestação dos serviços aos clientes e, apesar de ter sido um acidente, a responsabilidade de reparar os danos ao passageiro deve ser da empresa. A juíza concluiu que a necessidade de ser carregado e os traumas consistentes em fratura de costela, advindos da movimentação realizada, comprovam que a situação sofrida por ele decorreu tão somente das condições em que o veículo da empresa trafegava. Assim, a empresa deverá pagar a quantia de R$ 128 por danos materiais e de R$ 7.000 por danos morais. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Divulgado o regulamento do ranking da Transparência do Judiciário 2026. Repórter Marcelo de la Libera. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o regulamento do ranking da Transparência do Poder Judiciário 2026. A iniciativa define os critérios que serão usados para avaliar os tribunais brasileiros quanto à divulgação de informações à sociedade. O objetivo é ampliar a transparência, padronizar dados e facilitar o acesso público às informações. A avaliação será feita com base no conteúdo disponível nos sites oficiais dos órgãos do Judiciário. Participam do processo 17 unidades do Conselho Nacional de Justiça, responsáveis por verificar as informações publicadas pelos tribunais e conselhos. A análise ocorrerá entre os meses de abril e maio de 2026. Não haverá envio de questionários específicos aos órgãos avaliados. Entre os pontos observados estão a divulgação do planejamento estratégico institucional, dos atos normativos e de dados sobre programas e projetos. Também será analisada a oferta de serviços ao cidadão, como o acesso ao processo judicial eletrônico, ao balcão virtual e aos canais de primeiro atendimento. Esses itens fazem parte do tema Serviço de Informação ao Cidadão. Para orientar os tribunais, o CNJ vai disponibilizar um glossário com explicações detalhadas sobre cada critério. A apuração será dividida por ramos da Justiça, incluindo as esferas estadual, federal, do trabalho, eleitoral e militar, além dos tribunais superiores e conselhos. O resultado final do ranking está previsto para agosto de 2026, com divulgação da pontuação geral dos órgãos avaliados. Aqueles que cumprirem integralmente os critérios receberão certificado do CNJ. O ranking foi instituído pela Resolução do CNJ 260, de 2018, e segue as diretrizes da Lei de Acesso à Informação.
Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa a indenizar auxiliar de saúde bucal após acusação de atestado falso. Uma auxiliar de saúde bucal acusada de forma indevida de apresentar um atestado odontológico falso vai receber indenização da empresa. A decisão é da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que fixou a indenização por danos morais em R$ 3.197. Para o colegiado, a trabalhadora foi exposta a constrangimento público, perda de credibilidade entre colegas e abalo emocional, situação que resultou na dispensa dela. A empregada realizou um procedimento odontológico em um posto de saúde da rede pública, onde foi atendida por uma cirurgiã dentista, após o que recebeu um atestado e o apresentou à empresa no dia seguinte. A decisão destaca que a gerente da clínica, chefe da trabalhadora, passou a questionar a autenticidade do documento, chegando a se dirigir pessoalmente ao posto de saúde para confrontar a profissional que o havia emitido. A própria dentista confirmou que foi confrontada pela gerente, que insistiu na hipótese de falsificação. Para a desembargadora relatora Tânia Magnani, a conduta configurou abuso de poder, violação à dignidade e acusação indevida de crime. Ao julgar o recurso, a 5ª Turma reconheceu a prática de assédio moral e fixou a indenização em R$ 3.197, valor considerado adequado diante das circunstâncias do caso. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Justiça catarinense adere a campanhas de prevenção contra câncer de pele e AIDS. O último mês do ano também se tornou especial pelas reflexões que incentiva para a conscientização sobre a prevenção do câncer de pele e da AIDS. As cores laranja e vermelho, respectivamente, identificam as campanhas. O Poder Judiciário catarinense demonstra apoio às questões com iluminação diferenciada no prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis. Desde o dia 1º à noite, é possível ver a fachada, a estátua da deusa Têmis e a capela ecumênica em laranja. Internamente, a equipe da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal Catarinense planejou atividades que visam a divulgação de informações confiáveis, o estímulo à adoção de práticas preventivas e a valorização do cuidado com a saúde física, além de sensibilizar o público interno do Poder Judiciário quanto à importância da fotoproteção, de testagem regular e do enfrentamento do preconceito, contribuindo para o fortalecimento da cultura de prevenção e a promoção da saúde no ambiente institucional. Os temas em foco se destacam pela relevância e impacto na sociedade. As ações buscam alertar, esclarecer e, sobretudo nos aspectos relacionados ao HIV/AIDS, desmistificar as questões atinentes ao tema e prevenir sua disseminação dentro de um contexto amplo e interativo, além de divulgar recursos institucionais de apoio disponibilizados pelo Poder Judiciário catarinense. Dessa forma, atividades assim reforçam o compromisso do Judiciário com a promoção e valorização das ações a toda a comunidade. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A Central de Processamento Eletrônico, a CPE do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apresentou resultados inéditos e consolida a atuação estratégica no 1º grau do Judiciário do Estado. Elaine Coimbra. A Central de Processamento Eletrônico do Judiciário de Mato Grosso encerra 2025 com resultados históricos, ampliando a atuação, aumentando a produtividade e contribuindo para a redução de processos no 1º grau. Neste ano, a Central passou a apoiar diretamente 40 unidades judiciárias e manteve o atendimento em RPV e precatórios para 117 unidades em todo o estado. Mais de 25 mil processos ingressaram no fluxo da CPE em 2025, número maior que o registrado no ano anterior. Também foram expedidas mais de 58 mil requisições,
mostrando o aumento da capacidade de trabalho da central. Os dados foram apresentados durante a jornada CPE 2025, realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Cuiabá. O juiz auxiliar da Corregedoria e também coordenador da CPE, Jorge Alexandre Martins Ferreira, afirma que a central passou a atender todas as unidades do primeiro grau com competência da Fazenda Pública. O prazo para elaboração de RPV e precatórios caiu para menos de 30 dias, garantindo mais rapidez e eficiência. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindotti, explica que a atuação da CPE melhora os serviços prestados à população e reforça o compromisso com uma justiça mais simples e eficaz. Em 2025, a CPE também teve papel importante em mutirões, como o uso de sistema, Cisbajude e o programa Mais Júri, que ajudou a reduzir o número de processos de crimes contra a vida em várias comarcas do estado. A central passou por expansão estrutural e hoje conta com mais de 100 colaboradores. Um dos destaques do ano foi a atuação inédita do sistema CEU, com mutirão para arquivamento de cerca de 99 mil processos judiciais. Os resultados mostram que investir em organização, tecnologia e capacitação gera mais eficiência e respostas mais rápidas para a sociedade. Da Rádio TJMT, Elaine Coimbra. 2h31. Plano de Saúde nega cirurgia urgente de paciente com pedra na vesícula e é condenado por danos morais. A decisão foi do juiz Flávio Ricardo Pires de Amorim, do primeiro Juizado Especial Civil de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O paciente teve a cirurgia autorizada e o plano de saúde vai pagar uma indenização no valor de R$ 3.000 por danos morais. Sobre essa sentença, ouça a entrevista do repórter Marcelo Della Libera, que conversou com o advogado especialista em direito à saúde, Pedro Henrique Pereira Alves da Silva. Vamos ouvir. A Justiça condenou um plano de saúde por negar a autorização de uma cirurgia urgente para a retirada de pedra na vesícula de um paciente, reconhecendo o dano moral. Para explicar os direitos do consumidor em situações de urgência e as obrigações dos planos de saúde, conversaremos a partir de agora com Pedro Henrique Pereira Alves da Silva, advogado especialista em direito à saúde. Doutor Pedro, o que motivou a condenação do plano de saúde nesse caso? Marcelo, nesse caso, a condenação motivou diante da negativa que foi considerada abusiva pelo juízo que teve a análise do caso. Ele considerou que, ainda que se tenha cláusulas contratuais que possam exigir a carência, que são pactuadas lá no início do contrato, quando se depara com uma situação de urgência ou emergência, que é quando o atendimento deve ser imediato porque oferece risco de morte ou algum dano irreversível à saúde do beneficiário, essa carência ela não pode ser exigida, então deve ser autorizada de imediato. No caso, a gente verificou que o plano não autorizou no momento em que foi solicitado, mas somente 2 dias após. E quando a gente se depara com essa situação de pedra na vesícula, nós sabemos que ela pode impor alguns riscos ao paciente, ela deve ser realizada de imediato, porque se as pedras migrarem, elas podem causar complicações graves e oferecem até um risco de morte ao paciente. Para que a gente possa considerar essa situação de urgência, emergência e de carência nos planos de saúde, existe já a legislação que abrange esse tema e quando da contratação do plano de saúde, dentro da lei dos planos, se tem a exigência de carência de até 24 horas. Após isso, ela não pode ser exigida para essas situações, mas existem outras carências previstas, como procedimento, parto, e que podem chegar até 300 dias. E um outro aspecto que é muito interessante, Marcelo, é que o STJ ele já vem decidindo que mesmo nesse prazo de 24 horas, se o paciente chegar com um quadro de urgência ou emergência, quem vai dizer isso é o médico assistente, é o médico que vai ter acesso a ele, a negativa, nesse caso, mesmo que ainda haja carência contratual e que é estabelecida pela legislação, ela pode ser considerada abusiva. Doutor Pedro, na prática, como é que isso tem se dado ao longo de processos similares a esse que a gente está tratando aqui, pela sua experiência? Perfeito, Marcelo. Em casos como esses, o que acontece? Muitas vezes não se dá tempo de ajuizar uma demanda, então a família autoriza e posteriormente se reconhece a abusividade da negativa e se condena, né, e
o plano de saúde é condenado por danos materiais e danos morais e é obrigado. Ou então, se ajuiza a ação, se obtém a tutela e, posteriormente, ainda se pode pedir os danos morais, porque o mero descumprimento contratual para o judiciário, ele não acarreta a condenação, a indenização por danos morais. No entanto, até como foi considerado nesse caso, se compreende que essa falha contratual, o descumprimento de uma cláusula contratual, que posteriormente foi reconhecida como abusiva, ela acaba elevando todo o sofrimento que o beneficiário, que o ser humano já está passando em razão da enfermidade, da doença, e passa a ter incerteza, angústia diante daquele quadro. E aí sim pode-se ter uma condenação por danos morais. Então seria correto a gente dizer que cláusulas contratuais que limitam o direito à saúde em situações de urgência e emergência são abusivas, de forma geral? Sim, claro que nós temos, né? No direito a gente sabe que nunca vai existir uma resposta certa para, né, fixa, no sentido, sim, é exatamente isso. Mas em casos como esses, em que a negativa ela está impondo, a negativa ela está restringindo o acesso do beneficiário ao serviço de saúde, e isso pode comprometer a vida e a integridade física dele, sim. E isso não se extrai somente da legislação própria dos planos de saúde. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, traz as hipóteses de cláusulas abusivas, que são quando se põe uma desvantagem desproporcional ao consumidor ou que limitam o acesso a direitos fundamentais, como é o direito à saúde. Então, aqui nesse caso concreto, mesmo com a liberação posterior da cirurgia pelo plano de saúde, o dano ficou configurado porque o plano negou esse atendimento de urgência anteriormente, né? Exatamente. O juiz, na sentença, ele põe de forma expressa que houve violação à resolução normativa da ANS 259 de 2011, que estabelece que a cobertura em caso de urgência e emergência deve ser imediata, que houve um dano à limitação ao direito fundamental à saúde, que não pode ser limitado por uma cláusula contratual, e que essa negativa ela foi abusiva também porque se deu em um hospital credenciado ao plano e habilitado para realizar aquele procedimento. Então, foi caracterizada a falha na prestação de serviços pela operadora e que ultrapassam um mero aborrecimento. Ô, doutor Pedro, então quais são aí os direitos imediatos do consumidor diante de uma negativa em situação de emergência ou de urgência? Diante de uma situação dessa, é importante que o beneficiário ele busque ter acesso ao relatório médico detalhado que vai justificar a urgência ou a emergência e a necessidade do procedimento dos serviços em saúde, que se tenha esse pedido formalizado à operadora e que haja a negativa. Nessas situações, é aconselhável já entrar em contato, se, né, tendo a negativa, a assessoria de um advogado especializado, que tenha domínio, que atue nessa área da saúde, para que possa instruir. E, se for o caso, já promover uma ação pleiteando uma tutela de urgência para obrigar o plano a custear. Também se pode recorrer o consumidor, o beneficiário, ele também pode recorrer à ANS, que ela tem uma notificação de intermediação com os planos de saúde, até mesmo PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor. No entanto, essas outras medidas administrativas, elas não vão surtir o efeito prático que o paciente precisa na hora. Então, o mais interessante é reunir essa documentação e guardar todos os protocolos e documentos que possam ser utilizados como prova para buscar uma decisão judicial obrigando o plano a custear. Muito bem. Uma decisão da Justiça reafirmou que planos de saúde devem garantir cobertura imediata em casos de urgência e emergência. Nós falamos sobre esse tema com Pedro Henrique Pereira Alves da Silva, advogado especialista em direito à saúde aqui na Rádio Justiça. Obrigado pela entrevista, doutor Pedro. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. 2h39. Plano de saúde não é obrigado a custear o medicamento somatropina de uso domiciliar. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe a entrevista com o repórter Neto Costa. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser lícita a exclusão de medicamento de uso domiciliar fora das hipóteses previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar,
a ANS. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Adriana Jeffer, especialista em direito à saúde. Doutora Adriana, obrigado por atender à Rádio Justiça. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contribuir, passar um pouquinho de conhecimento, conversar a respeito das decisões que estão sendo produzidas pelos nossos tribunais, principalmente dentro da área do direito à saúde, né, que é tão importante. Exato, doutora Adriana Jeffer. O caso diz respeito à negativa do plano de custear o medicamento somatropina, que é usado para o tratamento de déficit de crescimento, com prescrição para uso domiciliar. Como é que foi esse caso, hein, doutora Adriana? Então, é um pouco controverso essa questão desse medicamento em específico. Primeiro porque ele não é de uso oral, ele é injetável, exclusivamente injetável. Então, existe uma polêmica em relação a ele de ser de uso domiciliar ou de ser de uso ambulatorial ou hospitalar, porque não são todos os pacientes, os beneficiários, que têm essa expertise para fazer o uso dele dentro do domicílio, né, fora dos ambientes ambulatoriais ou hospitalares. A decisão, então, do STJ foi pela conclusão de que a exclusão contratual desse medicamento é lícita à luz da legislação e da jurisprudência da Corte? Olha, o que acontece é o seguinte, no caso de pacientes que têm problemas com crescimento, existem algumas patologias que elas já estão inclusas no rol da ANS de obrigatoriedade do plano de saúde conceder, fornecer. E existem algumas outras patologias, por exemplo, a síndrome de Turner, que estão expressamente excluídas desse rol. Então, como dentro desse processo e dessa decisão não ficou claro qual era exatamente a patologia que o paciente tinha, não tem como ter muito... aprofundar muito nessa discussão, nesse debate, né? O que eu entendo é que existem algumas turmas que elas são mais, elas flexibilizam um pouco mais do que outras. E isso faz com que gere até uma insegurança por conta de entendimentos diversos. O relator do recurso no STJ, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que no âmbito da saúde suplementar é legítima a exclusão de medicamentos destinados a tratamento domiciliar, ou seja, aqueles administrados fora de unidade de saúde, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas. Correto, doutora Adriana? Exatamente, nessas hipóteses são os medicamentos oncológicos, os medicamentos para tratamento de câncer, eles não estão excluídos, o plano de saúde ele tem dever de fornecer esses medicamentos. E é aí que entra a nossa controvérsia com o somatropina, porque o somatropina ele é um medicamento injetável. De acordo com a decisão, permanecem obrigatórios o custeio de medicamentos antineoplásicos orais e correlacionados, aqueles administrados em regime de internação domiciliar, tipo home care, e os fármacos incluídos no rol da ANS para essa finalidade. O entendimento da terceira turma do STJ de forma unânime foi no sentido, nesse caso específico, de aceitar o recurso especial, mas negando-lhe o mérito, mantendo a decisão que afastou a obrigação de cobertura pela operadora de plano de saúde, né, doutora Adriana Jeffer? Exatamente. Eles entenderam que era de uso domiciliar, e aí entra um outro aspecto que é muito importante. Nós não sabemos como foi construída esse processo, se o advogado ele entendeu que o uso domiciliar, pleitear um medicamento informando ser de uso domiciliar, podia prejudicar nas decisões,
Eu, por exemplo, em casos que eu faço a respeito disso, eu já deixo expressamente claro que não é um medicamento de uso domiciliar, porque é injetável, mas nos casos que os medicamentos são domiciliares, via de regra, eles não são cobertos pelo plano. E existe alguns entendimentos que flexibilizam esse tipo de decisão. Por exemplo, medicamentos para pacientes com doenças raras. Essa comunidade, né, os raros, eles têm uma particularidade, uma excepcionalidade do caso deles, e então os tribunais eles entendem que é necessário uma flexibilização com relação a essas decisões. Sobre decisão do Superior Tribunal de Justiça de que um plano de saúde não é obrigado a custear o medicamento somatropina de uso domiciliar, tivemos a satisfação de conversar com a advogada Adriana Jeffer, especialista em direito à saúde. Doutora Adriana, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e por essa entrevista. Eu que agradeço. Até mais. 2h45, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM e por telefone nós estamos recebendo o Dr. César Alexandre Marinho, advogado trabalhista, para falar sobre rescisão de contrato de trabalho. Muito boa tarde, Dr. César, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Boa tarde, Ariana, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Doutor César, eu queria saber, então, quais são os principais tipos de rescisão de contrato de trabalho previstos na CLT? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes? Claro, vamos sim, vamos lá. Vamos explicar de uma forma mais didática possível para que todos possam entender. A rescisão, vamos primeiro explicar o que é essa palavra. Na verdade, a rescisão é uma quebra, é um encerramento do contrato de trabalho. Esse contrato não precisa ser necessariamente escrito, ele pode ser verbal, mas há aí, por iniciativa das partes, ou por alguma ação, a possibilidade de você acabar com esse contrato de trabalho. E a gente normalmente chama esse fato, né, de encerrar o contrato de trabalho como uma rescisão contratual. É o encerramento do contrato de trabalho. E existem algumas modalidades. Talvez a forma mais interessante de explicar agora seja separando aquelas rescisões que são praticadas pelo empregador e as rescisões que são praticadas pelo empregado. Então, pelo empregador, a gente tem a rescisão sem justa causa, que é quando o empregador decide encerrar o contrato de trabalho e não há nenhum impedimento para isso, como, por exemplo, poderia haver ali uma estabilidade por parte do empregado. Também tem a rescisão por justa causa, que são aquelas que acontecem quando o empregado comete um fato de inegável gravidade, que isso impede a continuidade do contrato de trabalho, então ele encerra o contrato de trabalho. A gente tem a rescisão por morte do empregador, quando acontece o fato do empregador ser uma pessoa física, e há a rescisão ali pela morte do empregador. E também, por parte do empregado, a gente tem o pedido de demissão, que é a rescisão praticada pelo empregado quando ele decide não mais trabalhar para aquele empregador. A gente tem a rescisão por justa causa, que é a rescisão indireta praticada pelo empregador, ou seja, uma falta grave que o empregador pratica e que o empregado considera rescindido o contrato de trabalho. E também por morte do empregado, que é a outra rescisão que temos. É claro que nós temos rescisões também que acontecem quando ambas as partes, por exemplo, decidem rescindir o contrato de trabalho, que a gente chama de rescisão por acordo. E a gente tem também a rescisão, que é reconhecida pela Justiça do Trabalho. Essa não é uma rescisão que empregado e empregador fazem isso de forma comum fora da Justiça do Trabalho, mas, pelo contrário, somente perante a Justiça do Trabalho, que é a rescisão por culpa recíproca, onde é reconhecido que tanto empregado quanto empregador praticaram os atos de inegável gravidade que encerraram o contrato de trabalho. Em suma, essas são as rescisões que a gente tem aí previstas na CLT. Certo. E então vamos por ordem. Eu queria saber quais são os direitos do trabalhador que tem na rescisão sem justa causa, né? E como calcular cada verba, doutor? Ótimo. Essa é a mais comum de todas, né? É aquela que normalmente o empregador rescinde o contrato de trabalho com o empregado e não havendo nenhum tipo de motivo para isso. Então é uma mera rescisão, é um mero ato do empregador em que ele decide encerrar o contrato de trabalho e que normalmente são pagos, a gente até costuma dizer que são pagos todos os direitos rescisórios para o empregado. Então vamos colocar em mente o seguinte, Ariana, a gente tem direitos que se nascem da relação de trabalho, ou seja, do dia a dia que um contrato de trabalho vai gerando e que vai dando direito aos empregados, e existem direitos que nascem da rescisão contratual, que a gente chama de direitos rescisórios.
Então, esse ato praticado pelo empregador gera para o empregado, por exemplo, o direito a saldo de salário, que é o número de dias trabalhados no mês, tem direito também ao 13º proporcional, dependendo da época da rescisão, né? Ele pode ter aí até um 13º completo, como, por exemplo, se alguém fosse rescindido hoje, ele recebeu até o dia 20 desse mês o 13º. Então, nesse caso, ele não teria ainda 13º para receber, mas 13º é uma verba rescisória que é comum também. Ele também vai ter direito às férias vencidas, se já tiver completado 12 meses do contrato de trabalho e não tiver gozado nenhuma férias ainda, e também as férias proporcionais, que são os meses trabalhados após o último período de férias adquirido. Nesse caso, as férias elas são acrescidas de 1/3, que é previsto na Constituição. Então, tanto para as férias proporcionais quanto para as férias vencidas, o empregado tem direito a mais 1/3 do valor das férias para que ele possa receber. Além disso, ele também vai ter direito, no caso da rescisão sem justa causa, do aviso prévio. O que é esse direito que o empregado tem em relação à rescisão dada pelo empregador quando não há nenhuma causa? Como não houve nenhuma causa e o contrato de trabalho é por prazo indeterminado, o empregado não sabe quando ele vai ser demitido, é claro, né? Quando vai acontecer essa rescisão. E aí, então, esse aviso prévio é como se fosse uma cláusula que existe no contrato de trabalho, mesmo não sendo um contrato de trabalho escrito, que dá direito ao empregado receber pelo menos 30 dias do valor do salário que ele teria a receber caso o empregador decida rescindir o contrato de trabalho sem permitir que ele continue trabalhando. Por quê? O aviso prévio é um período que o empregado, teoricamente, ficaria 30 dias trabalhando. Mas pode o empregador optar de pagar o aviso prévio de forma indenizada. E para isso ele vai pagar ao empregado no mínimo 30 dias. Por que a gente fala no mínimo 30 dias? Porque existe uma lei de 2012, aliás, a lei 12.506 de 2012, em que indica que a cada ano trabalhado pelo empregado, o empregador deve acrescentar ao aviso prévio do empregado, que é de no mínimo 30 dias, 3 dias. Então, por exemplo, se ele tiver 1 ano e 4 meses, esse empregado vai ter direito a 33 dias de indenização pelo aviso prévio, que vai ser pago pelo empregador da forma indenizada. É claro que se ele for trabalhar durante o período do aviso prévio, ele terá direito, então, a 30 dias de trabalho, ou seja, mais um salário. E nesse período, quando o empregador rescinde o contrato de trabalho e o aviso prévio é trabalhado, o empregado terá direito a reduzir esse período de 30 dias de trabalho por 7 dias, ou seja, menos 7 dias de trabalho, ou reduzir a jornada diária, que seria, por exemplo, de 8 horas para 6 horas, ou seja, 2 horas a menos nas jornadas diárias do empregado. Então, esse é o primeiro e é o principal, Ariana, forma de rescisão do contrato de trabalho, é a mais comum, a que acontece normalmente. Esses são os direitos que o trabalhador tem direito aí, né, caso tenha a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa pelo empregador. Certo. E já o pedido de demissão, o empregado, ele, no caso, ele perde alguns direitos, né? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes? Exatamente, Ariana. Ele é um pouquinho diferente, deixa eu só, então, pautar algumas coisas, né? Na rescisão sem justa causa, por exemplo, aquela que a gente estava falando anteriormente, o empregado vai ter direito ao saque do FGTS. Ou seja, o valor que está depositado lá no FGTS, ele vai ter uma multa de 40% pela rescisão contratual, que a gente chama de multa indenizatória, mais a possibilidade de sacar o FGTS, bem como o seguro-desemprego. No caso da demissão por pedido, ou seja, o empregado pede demissão, ele vai realmente perder alguns direitos. Ele não perde o saldo de salário, então ele tem direito ao saldo de salário, ao 13º proporcional, às férias vencidas, se houver, acrescidas de 1/3, e também às férias proporcionais. Também terá direito, aí nesse caso, a questão do aviso prévio. Só que, veja, nesse caso ele pode trabalhar durante o aviso prévio, aí uma visão do empregado, ou indenizar. E nesse caso de indenização, ele vai ter que pagar ao empregador uma espécie de devolução, né? Ou seja, já que é ele que está quebrando o contrato de trabalho, o próprio empregado, ele teria que indenizar o empregador por esse período não trabalhado, já que foi sem aviso, né? E aí ele nesse caso, vai ter, então, um desconto das suas verbas rescisórias, que é a rescisão, o aviso prévio indenizado para o empregador. Mas veja, o que eu acabava de falar em relação ao FGTS e também ao seguro-desemprego, o empregado não terá direito. Então, ele não tem direito ao saque do FGTS, nem a multa rescisória, que seria de 40% do valor que está depositado na Caixa Econômica Federal a título de fundo de garantia por tempo de serviço, e ele também não terá direito a dar entrada no seguro-desemprego, porque é ele que está dando causa à rescisão contratual. Mas os demais direitos rescisórios, como a gente falava, por exemplo,
o saldo de salário, as férias, o 13º, ele vai ter esse direito assegurado pelo pedido de demissão dele. Veja, Ariana, que é uma questão até interessante, que muitas vezes o próprio empregado e o empregador podem, se assim quiserem, rescindir um contrato de trabalho de forma mútua, né? Ali é uma rescisão por acordo. E essa rescisão antigamente acontecia de uma forma até não reconhecida pela lei, digamos assim, né? De uma forma não legal, mas hoje em dia, após a reforma trabalhista de 2017, permite a rescisão por acordo, onde o empregado vai ter direito a esses direitos que eu acabei de falar para você, mas ele vai poder sacar 80% do valor que está depositado no FGTS. No entanto, ele não terá direito a seguro-desemprego. Então, essa aí seria o direito da rescisão por acordo. Entendi. Bom, e o senhor comentou no início da nossa entrevista sobre rescisão indireta, que é quando há uma falta grave, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o que seria isso, se em relação, por exemplo, se a empresa deixa de pagar o FGTS por alguns meses, se isso tem como fazer essa rescisão indireta, se o empregado, no caso, é obrigado a entrar com um processo na justiça por conta disso, ou pode ter um acordo direto com a empresa? Legal, Ariana. Vamos colocar de forma bem didática novamente, que é para poder entendermos essa situação da rescisão indireta. A primeira coisa que a gente vai pensar na rescisão indireta é que a falta grave praticada pelo empregador, ela tem que ser provada pelo empregado, é claro, e ela tem que ser de tamanha gravidade que realmente possa rescindir o contrato de trabalho. Então a gente tem 2 artigos na CLT, um para o empregador e outro para o empregado, que tem ali situações que podem acontecer na vida e que geram a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Quando ela é praticada pelo empregado, ela é a justa causa dada pelo empregador. Quando ela é praticada pelo empregador, é o que a gente chama de rescisão indireta. É quando o empregado dá a justa causa no empregador. Então, ali nesse caso, em que o empregado dá a justa causa no empregador, são os fatos previstos no artigo 483 da CLT, que demonstram ali situações que permitem que o empregador, por exemplo, que o empregado, aliás, tenha o direito de rescindir o contrato de trabalho e, com isso, ele não perde os seus direitos trabalhistas, ou seja, a rescisão contratual será nas mesmas circunstâncias de uma rescisão sem justa causa. Só que qual que é o grande problema, Ariana, que você acabou de colocar? É exatamente essa situação reconhecida pela Justiça do Trabalho. Normalmente o empregador ele não vai reconhecer que cometeu um ato de inegável gravidade, ali, por exemplo, como você falou, deixar de pagar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mensalmente, como determina a lei do FGTS. Assim como, por exemplo, ele deixar de entregar equipamento de proteção individual, quando o empregado necessita para a prestação de serviço da utilização desses equipamentos. Quando ele atrasar o salário, por exemplo, esse atraso pode ser um atraso quanto mais ali, né? Sempre, apesar de pagar, sempre pagando após o 5º dia útil do mês subsequente, como determina a lei, ou então deixando até mesmo de pagar por mais de 30 dias. Você imagina que o empregado trabalha durante um período de 30 dias, ele tem que receber até o 5º dia útil do mês subsequente e não recebe nem no 5º dia útil de 2 meses subsequentes depois. Isso são fatos de uma gravidade tamanha que, assim como a falta do pagamento do FGTS, como você falou, mesmo que o empregador, no final do contrato, por exemplo, quando ali as partes já não conseguem mais continuar com a relação contratual, ele vai lá e quite todos os valores do FGTS, a jurisprudência do TST já é uníssona no sentido de que o mero atraso do FGTS já pode gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho. É claro que nós temos outras circunstâncias, como, por exemplo, o não pagamento do INSS. Mas, César, como assim o não pagamento do INSS? A gente vai lembrar que quem paga INSS é o contribuinte. O INSS é um tributo, né? Então, tanto o empregado quanto o empregador são contribuintes. Mas o responsável pelo pagamento do INSS do empregado é o empregador, que desconta do seu salário e repassaria aos cofres públicos da autarquia, né, previdenciária. E nesse caso, o empregador que desconta, mas não repassa, estaria também cometendo um ato de inegável gravidade perante o contrato de trabalho do empregado, porque ele estaria deixando ali de repassar os valores relativos à contribuição obrigatória que o empregado teria. Até porque ele é um contribuinte obrigatório do INSS, mas quem realiza o pagamento dessa contribuição é o próprio empregador. E aí ele vai ter que ingressar com uma ação trabalhista e provar que o empregador cometeu esses atos de inegável gravidade. Sendo reconhecido o direito à rescisão indireta, aquilo que o empregador ou empregado tem direito a receber são os mesmos direitos de uma rescisão sem justa causa.
Ou seja, tem direito ao saldo de salário, tem direito ao FGTS com a multa rescisória, assim como o seu saque, né? Tem direito ao seguro-desemprego. Claro que nesse caso aí vai ser a entrega das guias do seguro-desemprego, e somente se não conseguir ali receber as guias é que vai ser por meio de indenização paga pelo empregador. Também tem direito ao 13º proporcional, as férias vencidas se houver acrescidas de 1/3, as férias proporcionais. E normalmente, Ariana, a Justiça do Trabalho, assim como é pedido pelos empregados, tem ali uma espécie de indenização pelo dano moral, né? Porque, vamos lá, um atraso de salário certamente causa ali um prejuízo tamanho à vida do empregado, ao seu patrimônio material, pela angústia, pelas situações, até de situações vexatórias que podem acontecer pelo fato de não pagar, por exemplo, um aluguel, algum tipo de obrigação que ele tem que quitar, exatamente por causa da sua verba de natureza salarial que ele recebe. Então a Justiça também reconhece ali um dano moral quando há, assim, a rescisão indireta. Perfeito. Doutor César, eu queria agradecer muito a sua participação aqui na Rádio Justiça. Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigado a você, Ariana. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Justiça. Tchau, tchau. 3 horas em ponto. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Você está ouvindo Justiça na Tarde.